Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o nosso estudo é o nosso amigo Hamilton, que ele vai falar sobre os milagres do Evangelho. Mas antes disso, nós vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso, na lição 23, Não é de Todos. É uma carta de Paulo, no 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 2, que diz assim na carta: E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Então, vou repetir a frase: E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. E aí vamos às considerações de Emmanuel diante da passagem. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhe concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Pelas palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhe prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizar a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorar-se dela, como se fora mera letra de câmbio, enquanto inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados, qual se fora borboleta irradia. Esquecem-se, porém, de que as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário. As necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram por adquiri-la. Emmanuel, em modo Emmanuel de ser, né? Emmanuel é bem objetivo e bem categórico. Dentro das lições, né? Ele diz bem claro para a gente de que a fé não é para todos. Desde o momento em que eu acredito de que eu vim para a casa espírita ou vim para uma religião, eu vou estar ali fazendo algo de útil para o outro e faça algum trabalho, faça alguma coisa, mas que eu não trabalhe para mim, ou então que eu justamente não invista justamente naquilo que eu preciso melhorar. Que o tempo todo a gente fala de que nós estamos aqui com o objetivo de melhoramento íntimo. Estamos aqui para serem melhores, evolução. Então, a partir do momento em que eu faço um protocolo de serviço, um trabalho, mas que esse trabalho não contemple aquilo que eu preciso trabalhar, não é para todos. Ele diz muito bem disso aqui, ó, que ele coloca aqui, eu achei interessante. O grande convertido gravou advertência, porque em verdade a cor religiosa caracterizar a vestimenta exterior de comunidades inteiras. A fé
será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios, por ela instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. Quando a gente fala desse trabalho, é justamente um trabalho de que a gente justamente efetiva a nossa construção íntima. Tem que agregar valor para mim. Toda ocupação útil é trabalho, está lá no Livro dos Espíritos. Para que a gente possa agregar esse valor em nós. E aqui ele também acrescenta, falando de que esquecem-se, porém, de que as necessidades materiais do corpo reclamam um esforço pessoal diário. Eu estou com dor disso. Aí eu vou no analgésico, vou na dorzinha de cabeça. Mas aí a dor continua. Continuo insistindo na dor, mas eu não quero investigar a dor. Ou não me esforço justamente para chegar à melhoria, para que eu possa justamente curar desse problema, dessa doença, do que me impede, do desafio que vem a surgir. E aí ele complementa dizendo de que as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Então, o tempo todo, Emmanuel trabalhando para a gente de que a gente precisa desmistificar o conceito de fé dentro de um conceito religioso. Nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na doutrina espírita, nos espíritos, em Jesus, né? Mas que aquilo ali não seja um protocolo de crenças, mas que não agrega um trabalho para mim de aperfeiçoamento íntimo. A gente precisa entender de que estamos aqui para trabalhar o nosso íntimo para ser melhor. A cada conteúdo de que o nosso irmão vai abordar, a cada conteúdo que a gente diz dentro dessa casa, que é divulgada já há 73 anos, tem que fazer alguma diferença para que eu possa, à medida que eu saio dessa casa, à medida que eu saio dessa porta para a sociedade, que possa trazer um benefício próprio de transformação, porque está todo mundo aqui galgando essa transformação, que o planeta está saindo de provas e expiações, encaminhando para a regeneração. E é sempre importante dizer de que é uma transição, é uma caminhada, é um movimento que depende justamente de nossos esforços, de nosso trabalho. Então, primeira coisa, a gente não vai ter aposentadoria. E não adianta a gente chegar aqui dizendo de que eu até briguei com o Hamilton, né? A gente está cheio de bônus hora, que está fazendo a palestra hoje. Mas não é somente isso, né? É justamente a gente entender de que tudo que nós estamos fazendo aqui hoje é para nós. É para que a gente possa levar essa bagagem e construir na prática. Fazer o exercício íntimo com o outro, com a família, né, com a sociedade e principalmente com o íntimo. Então, fé, o conceito de fé é muito amplo, e ele diz aqui que não é para todos, justamente para aqueles que querem somente cumprir com o protocolo estabelecido de vou assistir uma palestra, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas que eu não faço por onde para melhorar intimamente. Então, o Emmanuel foi bem incisivo nesse campo. Precisamos trabalhar para justamente promover esse autoaperfeiçoamento. Vamos orar então? Elevar nossos pensamentos. Agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais as lições desse teu Evangelho. Que nós possamos ouvir nas palavras do nosso amigo Hamilton e os amigos espirituais que o acompanham e orientam, para que a gente possa refletir e meditar diante das lições apresentadas, para que a gente possa colocarmos em prática na sociedade, na família e intimamente contribuindo nesse planeta em transição. Aproveitamos que estamos aqui em sintonias de pensamentos, que a gente possa durante toda a palestra irradiar pensamentos para aqueles espíritos que passam por provações, necessidades, que a gente possa mentalizar esses espíritos ofertando a palavra de consolo e o processo de cura.
Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Antes de passar a palavra para Milton, só informar que hoje a dinâmica está um pouquinho diferente da palestra, né? Porque a gente tem hoje a pizza frita sendo vendida após a palestra. Então, dinâmica normal, o Hamilton vai fazer o seu estudo. Após o estudo da Hamilton, nós vamos ofertar o passe na Câmara de Passe. Normalmente, aqueles que desejarem, após a palestra, comprar os convites, comprar os ingressos, né, vai estar ali na secretaria, tá? Nós vamos estar ali na secretaria recebendo, e aí é só pegar aqui em cima, no segundo andar, tá? Então, vou passar a palavra então para o nosso amigo Hamilton, que vai falar sobre os milagres do Evangelho. Obrigado, Felipe. Boa noite para todos, muita paz. Há quem diga que Jesus não existiu. Os materialistas, principalmente, discutem, analisam, provocam, dizendo que Jesus é uma invenção. Pois bem, digamos que ele não tenha existido, mas os escritos do Mar Morto, encontrados em 1947, próximo à Jordânia, nas cavernas de Qumran, demonstram que existe indícios de tudo que está, de quase tudo, né? Digamos, que está escrito na Bíblia. A vida de Jesus está no Novo Testamento. Os teólogos são aqueles que estudam as coisas de Deus e estudiosos do hebraico, doutores em hebraico, eles estão afirmando há alguns anos que existe uma quantidade de erros absurda de tradução do hebraico para outros idiomas, como começou com o grego, o latim e muitas outras línguas. É assustador o número que eles dão, em torno de 50 mil erros de tradução do hebraico. Então, sendo assim, muita coisa muda, isso principalmente no Velho Testamento. Por isso que nós espíritas procuramos a interpretação aquela que condiz, aquela que concorda com a ciência, principalmente, baseado no fatos e dados. E Allan Kardec teve esse bom senso de fazer essas análises todas. Quando a gente começa a ler a Gênese de Moisés, atribuída a Moisés, não se sabe, porque não tem nada assinado por Moisés. Muita gente também questiona a existência dele, por incrível que pareça, mas é a verdade. Hoje, existem muitos historiadores, estudiosos do hebraico, teólogos, tem tudo isso. Pessoas que se dedicaram a sua vida a esse tipo esses estudos específicos. Pois bem, a gente fala, o que é 50 mil erros? É muita coisa, é uma média. Uns dizem 40, outros 60 mil, o fato é que tem muito. E eu posso citar um exemplo logo na Gênesis do Velho Testamento. A gente começa a primeira página, a primeira frase da Bíblia é a seguinte: Deus criou a luz. Continuando, vírgula, e viu que a luz era boa.
E eu pergunto, Deus não é a luz? Deus não sabia que a luz era boa? Logo em seguida vem, depois ele criou as estrelas e o sol. Então ele criou o sol depois da luz? A gente vai lendo e vai questionando. A gente vê que as histórias são ridículas, né? Certamente foram mal traduzidas. Adão criado do barro, depois a Eva tirada da costela de Adão. Coisas impressionantes. Até o fruto proibido virou a maçã. Não tem nada escrito de maçã lá, mas adotaram maçã. E também o Novo Testamento sofreu muitas modificações. Falando das cavernas de Qumran, onde os escritos, as escrituras ditas sagradas foram encontradas, lá achou-se 8 capítulos do Evangelho de Marcos, do evangelista Marcos. Depois apareceram outros 7, criaram isso, escreveram isso, continuaram escrevendo. Infelizmente, a Igreja Católica Apostólica Romana, da qual eu vim de lá, ela modificou muita coisa. Assim como o Velho Testamento foi modificado, o Novo também, e foram inseridos. Quer ver um exemplo? Esqueceram de colocar no Novo Testamento os nomes que eles inventaram para os reis magos. Não tem escrito rei mago, é magos. 3 magos. E não tem nada de Baltazar, Belchior e outros. Não tem nome lá. Isso foi criado, inventado. E assim a gente poderia ficar aqui noites e mais noites citando os exemplos que realmente não dá para concordar. Ok? Mas, voltando aos materialistas, digamos que Jesus não tenha existido, mas está escrito, foi encontrado que alguém escreveu sobre ele. Vários escreveram sobre Jesus. É muita coincidência, né? Sobre uma pessoa só. Tem mais de 60 evangelhos escritos. A Igreja Católica escolheu nos seus concílios, nas suas reuniões, escolheu 4, porque são chamados sinóticos ou semelhantes. Então, Marcos, Mateus, Lucas e João. E no Evangelho de Mateus, é o que cita o Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7, a gente encontra toda a doutrina que Jesus veio trazer. Quer dizer, se ele não tivesse existido, escreveram coisas maravilhosas que ele teria dito. Ora, gente, nós seres humanos estamos lutando muito para atingir 10% do que ele falou que nós deveríamos estar seguindo. Se nós estivéssemos seguindo, nós, humanidade, 10% pelo menos do que está escrito no Sermão da Montanha, nós estaremos felizes sobre a terra. Não haveria maldade, não haveria malícia, não haveria desonestidade, inveja, crime, nada disso. Mas nós insistimos em não ouvir. Lemos apenas e deixamos de lado. Às vezes, alguma parte ou outra, a gente presta atenção e interpreta. Então, dessa forma, Marcos escreveu no capítulo 6, versículo 56, que Jesus entrava nas cidades, nas aldeias, até no campo, e nas praças depunham doentes para que ele deixasse que eles tocassem pelo menos na borda das suas vestes. Aqueles que tocavam, diz Marcos,
ficavam curados. E dessa forma, muitos outros chamados milagres, entre aspas, aconteceram, e nós vamos seguindo um resumo que Allan Kardec faz no livro A Gênese. E assim nós vamos começar com a palavra milagre. O objetivo, então, do nosso assunto hoje é mostrar as interpretações do Espiritismo para os milagres narrados nos evangelhos mais conhecidos, que são os 4 citados, bem como apresentar argumentos de que os feitos de Jesus não são milagrosos, e sim científicos. A palavra milagre, miraculum, que é maravilha, coisa extraordinária, surpreendente, um ato de poder divino contrário às leis da natureza. Isso é muito interessante. Um dos caracteres do milagre propriamente dito é o ser inexplicável. No capítulo 13, item 2 da Gênesis, Kardec começa seus comentários. Aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias. E isso é verdade. Se um homem que se acha verdadeiramente morto for chamado à vida por intervenção divina, haverá verdadeiro milagre. Por ser esse um fato contrário às leis da natureza. Mas, se em tal homem houver apenas aparência de morte, melhorou, né? Mas se em tal homem houver apenas aparência de morte, se restar uma vitalidade latente e a ciência, ou uma ação magnética conseguir reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas, ter-se-á dado um fenômeno natural, mas para o vulgo ignorante, o fato passará por milagroso. No item 15, diz o seguinte: não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque senão, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Ou seja, desfazê-las. A gente vai ver aí embaixo. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Está aqui derrogar, desfazer. Então, se o milagre é aquela coisa inexplicável, é uma coisa fantástica, e Deus simplesmente criou tudo, a ciência. Ele ia colocar a ciência contra a natureza, ele vai colocar, fazendo milagre, dizendo que ao derrogar, ele vai falar: Deus não faz milagre, porque sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário desfazê-las. Ele estaria desfazendo as leis. Isso, pensamento de Kardec, análise de Kardec. Derrogando as leis dele mesmo. Porque Jesus estaria fazendo os milagres em nome de Deus. Então, no capítulo 15, segue Kardec na sua análise, dizendo: sendo Jesus um espírito superior, muitíssimo acima da humanidade terrestre, pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia para cumprimento de seus desígnios. A sua superioridade em relação aos homens não derivava das qualidades de seu corpo, mas da do seu perispírito tirado da parte mais quintessenciada
dos fluidos terrestres. Continua. Era Jesus médium de Deus. Então ele estava ali, né, sendo intermediário do Criador, do Autor da vida. Não tinha necessidade nenhuma de fazer milagres, porque estaria contrariando a ciência. Item 7. Aqui Allan Kardec começa a colocar os atos considerados milagrosos por Jesus. Segundo Lucas, capítulo 5, 1 a 7, ele fala da pesca milagrosa. Avança pelo mar e lança as tuas redes de pescar. Jesus fala para Pedro e os outros discípulos. Pedro diz: mas mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Obedecendo a Jesus, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Foi considerado milagre. Kardec diz o seguinte: fenômeno de dupla vista. Jesus, com a sua dupla vista, ele viu o cardume como se fosse num aparelho, né, de ultrassom, coisa desse tipo assim. Ele examinou ali, viu onde é que estava o cardume. Ele joga naquele lá. Jogou, pegaram tanto peixe que a rede se rompeu. Tem de alguma coisa de milagre aí? Não. Porque os atributos de Jesus, a mediunidade de Jesus era fabulosa, é médium de Deus, imagine. Nos itens 10 e 11 fala da perda de sangue, a história da hemorroíça, segundo Marcos, capítulo 5, versículo 24. Havia uma mulher que sangrava durante 12 anos. Os médicos da época não conseguiram resolver o problema de útero. O que aconteceu? Ela, vendo Jesus pela primeira vez, prodigalizando algumas curas, ela falou: ele vai me curar, ele vai me curar. Se eu conseguir tocar nas vestes dele, conforme outros doentes já tinham feito, eu falei assim: eu serei curado também. Então, o que aconteceu? No meio da multidão, Jesus acabou de falar, acabou de fazer uma palestra, né, que sempre é ao ar livre, fora dos templos, que isso aí foi uma das coisas que os judeus usaram para condená-lo. Ele falava fora dos templos. Ela tentou chegar e estava difícil. Ela se ajoelhou, depois começou a engatinhar para poder passar no meio da multidão, e foi lá e tocou na veste de Jesus e foi curada. Na hora, Jesus falou assim: quem me tocou as vestes? Porque senti que saiu de mim uma virtude. Ele sentiu que saiu um jato de forças dele, que era uma das características, um dos atributos que ele tinha, diversos. O magnetismo dele saiu, conforme no passe, né, fluidos, mais o magnetismo. Quando nós damos passe, nós emitimos o magnetismo juntamente com os fluidos. A água é magnetizada também dessa forma. Ela é fluidificada, como a gente chama, mas o magnetismo está em tudo. Kardec diz: irradiação fluídica normal de Jesus, mais a força atrativa da fé da mulher. Tanto é que ele disse: quem me tocou, ela ficou assim, receosa, com vergonha até. Mas Jesus sabia o que tinha acontecido. Estava esperando ela se manifestar. Ela falou: fui eu, mestre. Eu disse: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, por isso, Kardec examinou e disse: olha, a irradiação fluídica normal de Jesus sai naturalmente dele. Você ouviu falar que o Chico Xavier, ele tinha uma aura enorme, as pessoas chegavam e só se arrepiavam a certa distância dele?
E quando às vezes ele tocava no ombro, na cabeça de alguém que estava com uma dor de cabeça, ele, sem saber que a pessoa estava com dor de cabeça, a pessoa ficava sem sentir as dores. Mais ou menos isso, só que Jesus em um potencial muito maior. Essa irradiação fluídica, magnética, normal de Jesus, mais a força atrativa da fé. Olha que interessante. Isso é aquela sintonia da caridade com a fé, da emissão mais a recepção. O cego de Betsaida está no item 12, 13, Marcos 8, 22 a 26. Jesus encontrou esse cego e ele pediu: o que queres que eu faça? O cego perguntou, ele falou assim: que me cures, mestre. Ele simplesmente pegou, cuspiu num pó, pegou uma poeira do chão, cuspiu, ele misturou, fez uma mistura e colocou nos olhos dele. E ele ficou curado. Aí a gente a própria pergunta: será que Jesus, com aquilo que ele fez, colocando todo o magnetismo, os fluidos dele, essa força dele que já tem, ele não promoveu ali uma remoção de catarata e outras coisas, glaucoma que tivesse, né, informação, e por isso que o chamado cego, talvez ele enxergasse algum pouco, assim, por causa desses problemas. E Jesus colocou ali aquilo, fez um remédio na hora para ele. Qual o milagre? Não teve milagre. É a ciência. Kardec diz: é o efeito magnético. E tudo é magnetismo. Falar em magnetismo é o seguinte: quando a gente lê o Livro dos Espíritos, está encerrando o livro, conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec começa dizendo o seguinte: quem do exemplo dos patinhos com ímãs imantados se movimentando numa bacia, poderia imaginar que o segredo dos mundos estava ali. Sabe o que acontecia em Paris naquela época? Uma mesa com toalha, alguém embaixo com um ímã, naturalmente uma bacia cortada no meio aqui, encaixada ali, os patinhos com ímã e uma pessoa com outro ímã por baixo, fazendo isso. E os patinhos ficavam, patinhos de madeira, de que quer que seja, ficavam nadando, porque estavam sendo guiados pelo ímã, porque eles tinham um ímãzinho embaixo e a pessoa com o ímã que simplesmente fazia isso e mexia. Era tido como mágica na época, mas ali Kardec usou a brincadeira como exemplo, dizendo que o segredo dos mundos está no magnetismo. O nosso sistema solar, o Sol e os planetas em volta o tempo todo, a gente nasce, morre e eles continuam lá, girando, né? E nós estamos no planeta Terra, que tem as estações, se afasta um pouquinho, se movimenta, chega próximo do Sol, é verão, se afasta, é inverno e vai por aí. Está assim, ó, milhões de anos. Não é? O segredo é o magnetismo, e tudo é magnetismo, do fluido cósmico universal. Esse é o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Fala sobre a matéria, sobre os fluidos, sobre o princípio vital, e na conclusão ele fala: o magnetismo está aí, gente. E Jesus empregava, como todos os espíritos evoluídos empregam o magnetismo também. Quem lê Missionários da Luz, é um livro de André Luiz, o Espírito, através de Chico Xavier,
nos capítulos 12 e 13, vai vir lá a reencarnação de Segismundo. E vai vir uma quantidade de espíritos enorme trabalhando na reencarnação desse irmão Segismundo, aplicando o magnetismo até para na redução perispiritual do irmão para a reencarnação. Então está ali o magnetismo como piloto, como base de tudo. Então Kardec chega à conclusão que é o efeito magnético que, aplicado à poeira com a sua saliva, ele fez um remédio. E ali aplicou o magnetismo e curou o cego. Paralítico no leito, nos itens 14 e 15, Jesus, depois de ter curado ele falou: perdoados te são seus pecados. Kardec diz: Jesus viu que aquele espírito já havia pago sua expiação de reencarnações. Então Jesus percebeu e falou: já pagou, porque viu toda a vida pregressa dele, viu o passado dele, viu o presente, viu a última reencarnação, tudo que aconteceu, o que ele sofreu. Então já está na hora. E Jesus simplesmente tratou dele cientificamente, magneticamente, e ele voltou a andar. Esse paralítico do leito é aquele que tiraram até o telhado, as telhas, para que ele fosse tirado dali e colocado no pátio, por cima, com cordas e tudo, juntamente com o leito. Nos itens 16 e 17, os 10 leprosos, segundo Lucas 17, 11 a 19. O que aconteceu? Jesus curou 10 leprosos. E ele disse, falou assim: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Jesus simplesmente aplicou o passo, agora ide mostrar. Eles começaram a enxergar, mas no caminho a coisa clareou. Mas só teve um que voltou para agradecer a Jesus. Os outros foram falar com os sacerdotes, ninguém voltou para agradecer, ninguém não, os 9 não voltaram. E esse que voltou era um samaritano. Jesus aproveitava sempre para dar o exemplo, né, que os samaritanos eram um povo discriminado naquela época. Eles a Palestina era dividida em 3, né? Que era a Galileia em cima, a Samaria e a Judéia embaixo. A Judéia é onde ficava Jerusalém. Os samaritanos, eles não participavam das festas dos judeus. Eles seguiam somente os 5 livros de Moisés e não os outros que os judeus seguiam. Então eles eram discriminados e nem iam lá em Jerusalém. E por essa discriminação, Jesus sempre falava para os judeus, colocando um exemplo sobre os samaritanos, como é o caso do ladrão que agrediu e roubou uma pessoa, e Jesus deu a parábola do bom samaritano, né? O samaritano, e ele disse ao samaritano, então: a tua fé te salvou. Mas por que ele não disse aos outros? Não procuraram ele. Ele simplesmente curou os outros para que os outros fossem mostrar, não um só, mas vários. Se mostraram os sacerdotes do templo, que eram os julgadores, eram os juízes, eram os doutores da lei, né? Kardec diz: a fé do samaritano e a ingratidão dos judeus sempre foram ingratos, a tal ponto de crucificar Jesus. No item 19 e 20 itens, a mulher curvada, segundo Lucas 13, 10 a 17. A mulher toda encurvada, já tinha muito tempo, e estava no templo, né? Jesus foi lá no templo, isso aí foi em Nazaré. Quando Jesus curou
estava possuído de um espírito que a punha doente, havia 18 anos, e era tão curvada que não podia olhar para cima. Então ela andava bem curvada, não conseguia olhar para cima. Daí o chefe da sinagoga repreendeu a mulher porque ela foi curada por Jesus, que era um sábado, e não podia fazer milagre no sábado. Agora você vê se pode, né? Até isso havia naquela época. Jesus retrucou o chefe da sinagoga, e com isso se revoltaram contra Jesus. Jesus, né, desapareceu entre o povo. Então Kardec fala que na realidade era uma obsessão, porque ela estava realmente possuída por um espírito que a punha daquele jeito, todo encurvado. Uma obsessão de muitos anos. Milagre? A gente não faz desobsessão dentro dos centros espíritas? Imagine Jesus, que ele conseguia. Prosseguindo então a análise de Kardec, dos itens 24 e 25 da Gênese, né? O cego de nascença, capítulo 9, item 431, a gente viu aqui de Lucas, né? Que diz o seguinte: os discípulos falavam, foi pecado desse homem ou dos que o puseram no mundo? Até hoje tem gente que acha que os filhos nascem defeituosos porque é pecado dos pais ou dos avós, da família de uma maneira geral. Imagina naquela época, há 2000 anos atrás. Então, por isso que perguntaram, foi pecado desse homem ou dos que o puseram no mundo? Jesus disse, não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, mas para que nele se patenteiem as obras do poder de Deus. Ele nasceu cego? A gente sabe, quando estuda a doutrina espírita, a gente sabe que tem muitos espíritos que estão com o perispírito cego, estão no plano espiritual cego. Eles não têm como plasmar na reencarnação um olho sadio, porque o olho não está sadio no plano espiritual. E a reencarnação é o quê? Quando Jesus fala, ninguém verá o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Evangelho de João, capítulo 3. Primeiro ele fala, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, reencarnação. Depois ele disse, ninguém verá o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ora, quando embrião, nós somos 98% água. Quando adultos, mais de 70% água. E o perispírito, então, já que nós citamos a reencarnação dos seres do mundo, feita a redução perispiritual, é colocado no útero materno a água, e esse magneto que é o perispírito é um ímã. Ele vai aglutinando em torno de si, vai crescendo e aglutinando em torno de si as moléculas de água que vão se transformando em carne, na matéria nossa aqui, no nosso corpo carnal. Por isso que ninguém verá o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, dessa forma, ele já nasceu cego para que nele se patenteie as obras do poder de Deus, para todo mundo ver que realmente o que é o poder da reencarnação, o poder de Deus. E os pais não tinham nada a ver com isso. Eles simplesmente proporcionaram a ele uma reencarnação para que ele pagasse, né, o que ele devia anteriormente. Certamente ele não fez bom uso dos olhos. Jesus cuspiu no chão, fez lama e ungiu os olhos do céu, conforme ele fez do outro, ordenando-o a lavar o rosto na piscina de Siloé. E aí passou a enxergar, porque naturalmente ficou até aquele tempo ali esperando o momento certo de Jesus aparecer, porque Jesus, todos esses atos de Jesus estavam programados. O período foi muito curto. Jesus
fez esses ditos milagres, essas ações científicas, de 30 aos 30 anos até os 33 só, foram 3 anos e pouco. Muito pouco tempo, ele fez muita coisa, então estava tudo programado para essa época. O homem curado foi questionado por todos, dúvidas por causa disso, que todo mundo achava que os pais tinham pecado. Deu muita conversa na sinagoga e entre o povo em geral. Kardec falou, se não era uma expiação do passado, era uma aprovação apropriada ao progresso daquele espírito. Então, pode ser muita coisa, né? Itens 29 e 36, vários processos, né? O espírito impuro, agitando o homem em violentas convulsões, saiu dele. Está em Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 27. E um homem mudo teve um demônio expulso e acabou falando. Como é que o mudo pode falar, né? Eu botei a letra aqui em itálico, né, inclinada, porque um mudo não fala. Mas esse falou depois que Jesus expulsou o espírito impuro dele. Assim como a mulher que era encurvada por um espírito obsessor que estava com ela, esse também não falava por causa da presença do espírito que estava, né, prejudicando o centro laríngeo dele, que é o centro de força, ou chakra, né, e simplesmente não deixando ele falar. A partir do momento que Jesus afastou o espírito impuro, que foi encaminhado naturalmente pelos seus ajudantes espirituais, né, os espíritos que o seguiam, ele falou diretamente, né? Um homem disse, o espírito mudo atira meu filho ao chão, rangendo os dentes e se torna seco. Desde pequenino o espírito tem lançado ora água, ora o fogo. O espírito soltando grande grito e agitando o menino em grandes convulsões saiu. Aqui está bem claro, o espírito, está escrito na Bíblia, gente, no Evangelho. O espírito mudo atira o filho ao chão. O próprio homem já falou que era, sabia que era o espírito. Aqui diz, o espírito soltando um grande grito e agitando o menino em grandes convulsões. E muitos interpretam como sendo epilepsia. Nesse caso não é, porque o espírito estava lá com ele, então, e o menino ficou curado. Esse caso é muito interessante, porque o homem procurou Jesus e disse que o filho tinha esse problema, se jogava no fogo, na água e tudo mais. E os discípulos não puderam curá-lo. Jesus, inclusive, chamou a atenção dos discípulos. Homens de pouca fé. Se tivesses o fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para aquela montanha, saia daqui para lá. É claro que ele usou isso aí como uma metáfora, né, como um exemplo, e deslocando a montanha. Na realidade, você desloca uma montanha de problemas, né, com a sua fé. E daí ele falou assim, mas Jesus, Senhor, por que não podemos curá-los? Disseram os espíritos. Isso já em casa. Bem provável que tenha sido na casa de Pedro que Jesus foi morar em Cafarnaum, depois que foi expulso de Nazaré. Ele largou a família dele e foi morar em Cafarnaum na casa de Pedro, a casa da sogra de Pedro, que Pedro morava com a sogra. E lá ele perguntou, um discípulo perguntou a ele por que não podíamos curá-lo. Ele disse, há casos em que só se resolve com muita oração e jejum. Mas o jejum não era o jejum só da comida, da barriga cheia, da barriga vazia, né? O jejum de barriga vazia. Era também o jejum de palavra
palavras, ações, ambientes pesados. Então, é preciso que se cuide muito bem e que tenha uma prece com muita fé para que esteja preparado para a expulsão desse tipo de espíritos. Foi o que Jesus quis dizer. Isso, Marcos capítulo 9, versículos 13 a 28. Os comentários da possessão, sobre possessão, nos itens 33 a 36. Aqui ele diz o seguinte: Kardec fala: no passado atribuía-se ao demônio todas as enfermidades desconhecidas, principalmente a mudez, a epilepsia e a catalepsia. É só para explicar a catalepsia. A catalepsia é aquela que deixa parte do corpo inerte, outra parte se mexe. Já a letargia é todo o corpo fica todo paralisado. Muita gente já foi enterrado por causa da letargia. É o caso, talvez, de Lázaro, né? Parece que ao tempo de Jesus era em grande número na Judéia os obsidiados e os possessos. Sem dúvida, os espíritos maus haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões. Parece que foram lá exatamente para encontrar Jesus, para tirarem satisfações com Jesus e acabaram sendo encaminhados, né? Isso está no capítulo 14 da Gênesis, item 49. Os fariseus diziam que, por influência dos demônios, é que Jesus expulsava os demônios. Segundo eles, o bem que Jesus fazia era obra de Satanás. Não refletiam que, se Satanás expulsasse a si mesmo, praticaria rematada insensatez. Porque os sacerdotes falavam muito: em nome do demônio que ele faz isso. Imaginem, hoje nós espíritas, né, a gente ouve, né, muitos líderes religiosos a falar: não, os espíritas trabalham com os demônios nas casas. O próprio Kardec é tido como mensageiro do demônio. Tudo isso aí a gente já ouviu. Imagina, se Jesus foi considerado também agente do demônio, ele faz isso em nome do demônio, olha só. Então o Kardec analisa dizendo: se ele tivesse, né, segundo eles, o bem que Jesus fazia era obra de Satanás, né, não refletiu que, se Satanás expulsasse a si mesmo, praticaria rematada insensatez. Então o demônio foi expulso. Então era o próprio demônio que expulsava o demônio. Insensatez. E se Jesus operasse pelo demônio, este houvera trabalhado pela destruição do seu império e teria empregado contra si próprio o seu poder. É só raciocinar, gente. O bom senso de Allan Kardec, a acuidade mental de Kardec era fantástica, muitíssimo inteligente, né? Essa mensagem aqui, esse comentário aqui, não é nem de Kardec, né? Também o bom senhor Freycinet, bispo de Hermópolis, da Grécia, ele se identificou para Kardec através de um médium, né, ou de vários médios, como Monsenhor Freycinet, né, de Hermópolis, da Grécia. A reencarnação dele tinha sido lá antes, esse espírito aí. Quanto às ressurreições, a filha de Jairo, segundo Marcos, Jesus falou assim: essa menina não está morta, está apenas adormecida. A filha de Jairo. O filho então o que é? Ela não está morta, está apenas adormecida. Devia estar no caso também de letargia, que espera, não enterra, espera que ela vai voltar. Jesus apressou essa volta dela naturalmente, né, e ela voltou. O filho da viúva de Naim, né? Naim era um homem, a viúva de Naim, na vila da Galiléia, segundo Lucas, também foi o mesmo caso. Lázaro, irmão de Marta e Maria, segundo João 11, 14 e 16, foi caso também de letargia. Já se encontrava sepulto há 4 dias. Agora a gente não sabe também se a tradução foi feita de maneira certa, né? A gente estava falando dos erros de tradução da Bíblia aí, que são muitos, né?
Kardec então diz, hipótese, letargia ou síncope, de todos os casos. Consequentemente, não teve milagre nenhum até agora, né? Nem curas e não ressurreições. Conforme se falava, eles foram ressuscitados. Jesus caminha sobre a água. Se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, mestre, disse Pedro. Pedro no barco, Jesus caminhando. Mateus 14, 22 e 23. Kardec diz a hipótese, neutralização da gravidade pela mesma força fluídica que mantém no espaço uma mesa sem ponto de apoio. As mesas subiam, né? Na época das mesas girantes. Era exatamente o que os espíritos faziam com a ajuda dos médiuns, o envolvimento, ou seja, a combinação do magnetismo dos fluidos dos médiuns com o dos espíritos, envolviam o objeto e ele, no caso das casas mal assombradas, as panelas voando, pedra que cai no telhado, janela que bate, tudo isso aí é o fenômeno de transporte que a gente estuda no livro dos médiuns, Allan Kardec também. E Jesus usou esse poder, né, esse envolvimento todinho, essa neutralização da gravidade pela mesma força fluídica e caminhou sobre as águas e chamou Pedro para fazer o mesmo. Só que Pedro, ele falseou na fé dele, né? A transfiguração do Monte Tabor, né, ele foi com a presença de Pedro, Tiago e João. Jesus fez aparecer Moisés e Elias. Na realidade foi uma reunião de materialização ou ectoplasmia, né, que a gente já conhece, sabe que existe esse tipo de reunião em que os espíritos aparecem, se materializam. E lá ele fez acontecer isso no Monte Tabor. Marcos capítulo 9, 1 a 9. Kardec diz, hipótese, superioridade das qualidades fluídicas de Jesus. A tempestade acalmada, né, Lucas 8, 22 e 25, Jesus falou ameaçador aos ventos e às ondas agitadas, sobrevindo a grande calma. Hipótese de Kardec, autoridade de Jesus sobre as inteligências ocultas da natureza. Isso é só a gente estudar no Livro dos Espíritos as questões de 566 a 560. Influência dos Espíritos nos fenômenos da natureza. Livro dos Espíritos. As bodas de Caná, Jesus transformou água em vinho, segundo João 2. Kardec diz, hipótese, a mudança de propriedades, curação também fluídica. Parábola, ele fez uma parábola em comparação. A multiplicação dos pães, todos citaram isso, todos os evangelistas, né? Jesus alimentou a multidão com 5 pães e 2 peixes. O que ele diz? Kardec, hipótese, fascinados pela poderosa ação magnética exercida por Jesus, as pessoas possivelmente não tenham experimentado a necessidade de alimentação. E a tentação de Jesus, segundo Lucas, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, no cume de uma montanha e tentado pelo diabo e jejuado 40 dias e 40 noites. Kardec, hipótese, parábola, objetivo de ensinar a resistência com tentações. Não teve isso. Erro de tradução, coisa assim, né? Desaparecimento do corpo de Jesus, então, para a gente estar encerrando. Após o suplício de Jesus, seu corpo se conservou inerte sem vida. Foi sepultado como são de ordinários corpos, e todos puderam ver e tocar. Após sua ressurreição, quando quis deixar a terra, não morreu de novo. Seu corpo se elevou e desapareceu sem deixar vestígio. Prova que é evidente que aquele corpo era de natureza diversa, dado que pereceu na cruz, donde forçoso é concluir que foi possível que Jesus morresse e que carnal era o seu corpo, que na realidade Jesus apareceu em espírito, mas se mostrou e depois subiu. O corpo dele já não estava mais ali, já tinha sido morto, né? Se as condições de Jesus durante sua vida fossem a dos seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor, nem a necessidade do corpo. Supor que assim haja sido, é tirar o mérito da vida de privações e sofrimentos que escolheram. Não teria passado de vão simulacro para enganar com relação à natureza
e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna, portanto, e com mais forte razão de um ser tão superior. Numa palavra, ele teria abusado da boa-fé de seus contemporâneos e da posteridade. Tais as consequências lógicas desse sistema, consequências inadmissíveis, porque o rebaixariam moralmente em vez de o levarem. Então, no item 63, o maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinamentos produziram no mundo, malgrado a exiguidade dos seus meios de ação. Jesus nos abençoe, né? E que todos possamos refletir sobre isso, sobre as palavras de Jesus, os seus ensinamentos, que realmente até hoje estão transformando a nós na sua humanidade. Muito obrigado, que a paz dele seja com todos. Nós que agradecemos, né? A aula que nós tivemos sobre a Gênese. Obrigado, Milton, pela contribuição, que a gente possa refletir, levar aos nossos lares esse estudo, né? Estudar sempre, revisitar a última obra da codificação, que é a Gênese. Próximo domingo nós vamos ter a palestra, então, com a Flávio Itaboraí, no dia 25, que ele vai falar sobre reconciliar-se com os adversários. E na próxima quarta-feira é aniversário do Dr. Bezerra de Menezes. Então, a Solange ela vai falar um pouco da vida e obra de Dr. Bezerra de Menezes, no dia 28, tá? Solange vai estar aqui na próxima quarta-feira. No dia 1º de setembro, nós vamos fazer um chá fraterno para um projeto social que nós estamos fazendo, que é o projeto Nascer com Amor. Então, 4 horas da tarde é o nosso chá fraterno. Esse projeto ele tem uma finalidade de montar enxovais de bebê, né? Então, quem quiser conhecer um pouco do projeto, é justamente nesse dia que nós vamos apresentar para vocês o que está sendo feito, né? Toda terça-feira, a partir de 2h30, 3h30, elas estão aqui desenvolvendo os materiais para esse enxoval, né? Aproveitando também que está aqui registrar também, eu não sei se no domingo foi registrado, mas a Companhia Arte em Cena deixou para a gente os donativos de alimentos que foram arrecadados na última peça, né? Na última o espetáculo que foi realizado, do aniversário de Volta Redonda, e agradecer, aproveitar que o Serginho está aqui, agradecer a Estael e a companhia, que nós recebemos esses alimentos para a nossa confecção das cestas básicas, né? Então, agradecer aí ao empenho de todos, né? Lembrando que nossos estudos estão normalizados, nós temos estudos segunda e terça, que são virtuais, então quem quiser o link, nós mandamos o link via WhatsApp, ou quem está no Facebook nos assistindo, só pedir para a gente encaminha os links, né? Amanhã, quinta-feira, nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, ele é um estudo presencial na casa, a partir de 7h30 da noite. Nós temos no sábado a evangelização da criança, do jovem, do adolescente, criança, jovem e família. Então, a partir de 2h30 da tarde no sábado é aberto para todo mundo, para quem quiser estudar Espiritismo de forma geral. E também nós temos segunda-feira, na parte da manhã, o nosso plantão de passe, né? Às 8 horas, nosso plantão de passe é aberto para a sociedade, quem desejar, as casas ficam abertas para quem desejar, tá? Então vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade bendita de estar mais uma noite nessa casa de caminho, aprendendo um pouco das suas lições, refletindo e meditando das lições do Pentateuco kardeciano, da codificação espírita, para que a gente possa sair daqui com essa fonte de aprendizado, mas com o objetivo máximo de aplicar essas lições com os nossos amigos,
com os nossos familiares, mais principalmente aplicar no nosso íntimo. Aproveitamos que estamos aqui em comunhão de pensamentos, que possamos vibrar a todos os trabalhadores, colaboradores e frequentadores dessa casa de caminho, a comunidade local que nos recebe, que nos acolhe, ao nosso município, ao nosso país e ao mundo, e que possamos que essas palavras consoladoras possam dar conforto necessário àqueles que estão mais precisando, àqueles que estão precisando beber dessa fonte, e que possamos também conscientizar do convite que nos foi enviado para auxílio da transformação desse planeta que passa nessa transição de provas e expiações para a regeneração. Que o Senhor nos ampare e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Lembrando que quem desejar comprar a pizza frita, nós vamos abrir ali a secretaria, né? Vamos só pegar aqui em cima, tá? Elas já estão fritando a pizza já. Quem desejar o passe, só aguardar que serão chamados, tá bom? Tenha todo mundo uma boa noite.